Dando continuidade aqui às leituras de Jean-Jacques Rousseau, o ensaio sobre a origem das línguas, havíamos parado no capítulo 6. Então, dando continuidade, se é provável que Homero tenha escrito, poeta Homero, se é provável que Homero tenha escrito. Apesar do que se diga a respeito da invenção do alfabeto grego, creio que ela é de data muito mais moderna do que se pensa, opinião que embaso principalmente no caráter da língua. Mais de uma vez veio-me ao espírito duvidar não só que Homero soubesse escrever, mas inclusive que em seu tempo se escrevesse. Só posso lamentar que essa dúvida seja formalmente desmentida pela história de Belerofonte na Ilíada. Homero, Ilíada, livro 6, verso 167, seguido, tradução Christian Werner, São Paulo, Uber, editora Jean Hardouin, Apologie d'Homère. Então, só posso lamentar que essa dúvida seja formalmente desmentida pela história de Belerofonte na Ilíada, pois assim como o padre Hardouin, tendo a infelicidade de ser um pouco obstinado em meus paradoxos, e se fosse menos ignorante, sentir-me-ia bastante tentado a lançar dúvidas sobre essa história e denunciá-la como uma interpolação inadvertida dos compiladores de Homero. Não somente no restante da Ilíada vêem-se poucos vestígios dessa arte, como ouso afirmar que, nessa hipótese, a Odisseia inteira não passaria de um emaranhado de tolices e desacertos que uma letra ou duas teria reduzido a pó, quando esse poema há de parecer razoável e mesmo bem conduzido, supondo-se que seus heróis ignoravam a escrita. Se a Ilíada tivesse sido escrita, teria sido muito menos cantada, os rapsodos teriam sido menos solicitados e teriam sido em menor número. Nenhum outro poeta foi tão cantado como Homero, exceto por Tasso, cantado em Veneza pelos gondoleiros, que não são grandes leitores. A diversidade dos dialetos empregados por Homero reforça ainda mais minha concepção. Dialetos distinguidos pela fala aproximam-se e se confundem na escrita, na qual tudo se refere insensivelmente a um modelo comum. Quanto mais uma nação lê e se instrui, mais seus dialetos desaparecem. Por fim, só permanecem sob a forma de jargão junto ao povo que lê pouco e nem escreve, e não escreve. Ora, como esses dois poemas são posteriores ao cerco de Troia, está longe de ser evidente que os gregos que realizaram esse cerco conheciam a escrita, e o poeta que os cantou não. Esses poemas permaneceram por longo tempo escritos apenas na memória dos homens. Foram reunidos por escrito bem mais tarde e com bastante dificuldade. Quando a Grécia começou a tornar-se fértil em livros e em poesia escrita, é que o encanto dos poemas de Homero se fez sentir integralmente, por comparação. Os outros poetas escreveram, apenas Homero cantou, e esses cantos divinos só deixaram de ser ouvidos com êxtase quando a Europa foi coberta por bárbaros que se intrometeram a julgar o que não poderiam sentir. Os outros poetas escreveram, apenas Homero cantou, e esses cantos divinos só deixaram de ser ouvidos com êxtase quando a Europa foi coberta por bárbaros que se intrometeram a julgar o que não poderiam sentir. Capítulo 7. Da prosódia moderna. Não temos a mínima ideia do que é uma língua sonora e harmoniosa que fale tanto por sons quanto por vozes. Se acreditamos suprir o acento pela acentuação, enganamo-nos. Aqui, para essa diferença, ver Condillac, Ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos. A acentuação só é inventada quando o acento já se perdeu.
Alguns doutos alegam contra a opinião comum e a prova extraída de todos os manuscritos antigos que os gregos conheceram e praticaram na escrita os signos chamados de acentos, opinião que fundamentam em duas passagens que transcreverei para que o leitor possa julgar seu verdadeiro sentido. A primeira é extraída do tratado do Orador de Cícero. Anc diligentium subsequitur modus etiam et forma verborum, quod iam vereor nevic catulo videatur esse puerile. Versus eni veteris illi inac soluta orationem propemodum, hoc est numerus quosdam nobis esse adibendus putauerunt interpirationes enim non defatigationes nostrae neque librariorum notis, sed verborum et sententiarum modo interpunctas clausulas in orationibus esse voluerunt edique princeps. Isocrate instituisse fertur uti inconditam antiquorum dicendi consuetudinem deletationes atque aureum causa, quem ad modum scribit discipulos eius Naucratis numeris adstringeret, nanque aec duo musici, qui erant quondam idem poetae, machinati ad voluptatem sunt, versum atque cantum, ut et verborum numero et vocum modo deletationem vincerent aureum satietatem. Aec igitur duo, vocis dico moderationem et verborum conclusionem, quo ad orationes severitas pati posset, a poetica ad eloquentiam traducenda duxerunt. Após esse minucioso trabalho, vem ainda o ritmo e a locução harmoniosos da frase, coisas que, se não me engano, Catulo, não te parecerão pueris. De acordo com os antigos mestres, é necessário que se encontre no gênero de prosa de que nos ocupamos algo análogo aos versos, ou seja, uma espécie de número. No entendimento deles, pontos finais determinados não pela respiração, pela aspiração ou por signos de pontuação, mas pelo número a ser observado nas palavras e nas ideias, eram indispensáveis ao discurso. Isócrates, segundo se diz, foi o primeiro que, para agradar ao ouvido, estabeleceu o ditame de submeter a prosa, até então sem regra, ao ritmo. Em nome do prazer, os músicos, que outrora eram também poetas, inventaram estes dois procedimentos, o verso e o canto, a fim de que o ritmo das palavras e a harmonia dos sons desse ao ouvido toda a saciedade possível. Estas duas inovações, a arte de regrar a voz e a de reunir as palavras em uma extensão determinada, foi transferida por eles da poesia à eloquência, na medida em que o discurso, que é coisa séria, o permitisse. A segunda passagem é proveniente de Isidoro de Sevilha, Etymologiarum. Praetera quaedam sentenciarum notae apud celeberrimus autores fuerunt, quasque antiqui ad distinctionem scripturarum carminibus et historiis appossuerunt. Nota est figura propria in literae modum posita ad demonstrandum unamquamque verbis sentenciarumque ac versum rationem, notae autem versibus apponuntur número 26, quaes sunt nominibus infra scriptis.
Por outro lado, encontram-se nos mais célebres escritores sinais que os antigos introduziram nos versos e nos recitais em prosa para tornar mais claros os seus raciocínios. Por outro lado, encontram-se nos mais célebres escritores sinais que os antigos introduziram nos versos e nos recitais em prosa para tornar mais claros os seus raciocínios. Um sinal é uma marca particular inserida à maneira de uma letra para indicar nas palavras a cada vez o desenrolar compassado das frases e dos versos. 26 foram os sinais introduzidos nos versos ao pé das palavras escritas. De minha parte, vejo aí que no tempo de Cícero os copistas praticavam a separação das palavras e utilizavam, para tanto, signos determinados equivalentes à nossa pontuação e também que se atribuía a Isócrates a introdução na prosa do número e da declamação. De modo algum, porém, vejo signos de acento por escrito, e mesmo que os visse, não poderia concluir de algo que não questiona e conta, inclusive entre os meus princípios, que quando os romanos começaram a escrever, os copistas inventaram signos de acento, de aspiração e prosódicos, para indicar sua pronunciação, que esses mesmos signos fossem utilizados pelos gregos, que na verdade não tinham nenhuma necessidade deles. Notas do autor. Aqui, então, voltando aqui, citação. Da prosódia moderna, não temos a mínima ideia do que é uma língua sonora e harmoniosa que fale tanto por sons quanto por vozes. Se acreditamos suprir o acento pela acentuação, enganamo-nos. A acentuação só é inventada quando o acento já se perdeu. Alguns doutos alegam contra a opinião comum e a prova extraída de todos os manuscritos antigos que os gregos conheceram e praticaram na escrita os signos chamados de acentos, opinião que fundamentam em duas passagens, que transcreverei para que o leitor possa julgar seu verdadeiro sentido. A primeira é extraída do Tratado do Orador de Cícero: Anc diligentiam subsequitur modus etiam et forma verborum, quod iam vereor neuic catulo videatur esse puerile. Versus enim veteris illi in ac soluta oratione propemodum, hoc est numerus, quosdam nobis esse adibendus putaverunt, hoc est numerus quosdam nobis esse adibendus putaverunt. Interspirationes enim non defatigationes nostrae neque librariorum notis, sed verborum et sententiarum modo interpunctas clausulas in orationibus esse voluerunt. Ide qui princeps. Isócrates instituisse fertur, ut inconditam antiquorum dicendi consuetudinem delectationis atque aureum causa. Ut inconditam antiquorum dicendi consuetudinem delectationis atque aureum causa. Quem ad modum scribit discipulos eius Naucratis, numeres ad stringeret. Nanque aec duo musici, qui erant quondam idem poetae, machinati ad voluptatem sunt, versum atque cantum, ut et verborum numerum, et vocum modo delectatione vincerent, aurum satietatem. Aqui. Nanque aec duo musici, qui erant quondam idem poetae, machinati ad voluptatem sunt, versum atque cantum, ut et verborum numero,
et vocum modo delectatione vincerent aureum satietatem. Aec igitur duo, vocis dico moderationem et verborum conclusionem, quoad orationis severetas pati posset, a poética ad eloquentiam traducenda duxerunt. Após esse minucioso trabalho, vem ainda o ritmo e a locução harmoniosos da frase, coisas que, se não me engano, Catulo, não te parecerão pueris. De acordo com os antigos mestres, é necessário que se encontre, no gênero de prosa de que nos ocupamos, algo análogo aos versos, ou seja, uma espécie de número. No entendimento deles, pontos finais determinados não pela respiração, pela aspiração ou por signos de pontuação, mas pelo número, a ser observado nas palavras e nas ideias, eram indispensáveis ao discurso. Isócrates, segundo se diz, foi o primeiro que, para agradar ao ouvido, estabeleceu o ditame de submeter a prosa, até então sem regra, ao ritmo. Em nome do prazer, os músicos, que outrora eram também poetas, inventaram estes dois procedimentos, o verso e o canto, a fim de que o ritmo das palavras e a harmonia dos sons desse ao ouvido toda a saciedade possível. Estas duas inovações, a arte de regrar a voz e a de reunir as palavras em uma extensão determinada, foi transferida por eles da poesia à eloquência, na medida em que o discurso, que é coisa séria, o permitisse. A segunda passagem é proveniente de Isidoro de Sevilha, etimologiarum, praetera quaedam sentenciarum nota iapud celeberrimus autores fuerunt, quasque antiqui ad distinctionem scripturarum carminibus et historiis apossuerunt, nota est figura propria in literae modum posita ad demonstrandum unam quamque verbis sentenciarumque ac versum rationem. Nota autem versibus apponuntur número 26, quaes sunt nominibus infrascriptis. Por outro lado, encontram-se nos mais célebres escritores sinais que os antigos introduziram nos versos e nos recitais em prosa para tornar mais claros os seus raciocínios. Um sinal é uma marca particular, inserida à maneira de uma letra para indicar nas palavras a cada vez o desenrolar compassado das frases e dos versos. 26 foram os sinais introduzidos nos versos ao pé das palavras escritas. De minha parte, vejo aí que no tempo de Cícero os copistas praticavam a separação das palavras e utilizavam, para tanto, signos determinados equivalentes à nossa pontuação, e também que se atribuía a Isócrates a introdução na prosa do número e da declamação. De modo algum, porém, vejo signos de acento por escrito, e mesmo que os visse, não poderia concluir de algo que não questiono, e conta inclusive entre os meus princípios, que quando os romanos começaram a escrever, os copistas inventaram signos de acento, de aspiração e prosódicos, para indicar sua pronunciação, que esses mesmos signos fossem utilizados pelos gregos, que na verdade não tinham nenhuma necessidade deles. Então, continuando aqui, essa é notas do autor de Rousseau. E isso não é tudo. Acreditamos ter acentos em nossa língua, quando na verdade não os temos. Nossos acentos não passam de vogais ou signos de quantidade, não marcam nenhuma variação de som. Prova disso é que todos esses acentos se traduzem por tempos desiguais ou por modificações dos lábios, da língua ou do palato, que respondem pela diversidade de vozes, mas nenhum por modificações da epiglote, que respondem pela diversidade dos sons. Assim, o nosso circunflexo, quando não é uma simples voz, ou é uma longa ou não é nada. Vejamos agora o que se passava com os gregos. Dioniso de Alicarnasso diz que a elevação do tom no acento agudo e o seu rebaixamento no grave eram de 1/5.
Dionísio de Halicarnasso, importante crítico grego, autor do Tratado da Composição, lido na França em latim, De Compositionem Verborum, citado por Diderot no verbete Enciclopédia, 1754, traduzido no volume 2 da edição brasileira. São Paulo Unesp 2015, páginas 158 seguintes. Aqui, então, Dionísio de Halicarnasso diz que a elevação do tom no acento agudo e o seu rebaixamento no grave eram de 1/5. Assim, o acento prosódico era também musical, sobretudo o circunflexo, em que a voz, após ter subido 1/5, descia outra quinta na mesma sílaba. Dúclos, observações à gramática de Port-Royal. Por essa passagem e pelo que se refere a ela, vê-se bem que o Sr. Duclos não reconhece nenhum acento musical em nossa língua, apenas os acentos prosódico e vocal, aos quais acrescentam um terceiro, o ortográfico, que em nada altera a voz, o som ou a quantidade. Ora indica uma letra suprimida, como o circunflexo, ora fixa o sentido equívoco de um monossílabo, como o pretenso acento grave, que distingue o advérbio de lugar de ou partícula disjuntiva de e de a, tomado como preposição do mesmo a tomado como verbo. Esse acento distingue os monossílabos apenas para os olhos, nada os distingue na pronunciação. Poder-se crer que, com esse mesmo acento, os italianos distinguem, por exemplo, verbo de e, conjunção, mas a verdade é que o primeiro é distinguido pelo ouvido por ter um som forte e sustentado, o que faz com que o acento que o assinala seja vocal. É uma observação que Buonmatei não fez, mas deveria ter feito. Benedetto Buonmatei, della Lingua Toscana, 2 volumes, 1643. Conclui-se que a definição de acento adotada pelos franceses não convém a nenhum dos acentos de sua própria língua. Sei bem que muitos de seus gramáticos, cientes de que os acentos marcam a elevação ou o rebaixamento da voz, sei bem que muitos de seus gramáticos, cientes de que os acentos marcam a elevação ou o rebaixamento da voz, buscarão refúgio no paradoxo e afirmarão, à revelia da experiência, que é possível traduzir, por modificações da epiglote, os mesmos acentos que eles próprios reproduzem, bastando para tanto variar a abertura da boca ou as posições da língua. Eis o que eu tenho a lhes dizer para reiterar a experiência e impedir que minha prova tenha réplica. Formai precisamente por meio da voz o uníssono com algum instrumento musical, e sobre esse uníssono pronunciai em sequência as palavras francesas mais diversamente acentuadas que conseguides reunir. Como o que está em questão não é o acento oratório, mas apenas o acento gramatical, nem sequer é preciso que essas palavras, postas em sequência, tenham um sentido. Observai agora ao falar assim, se não marcais com esse mesmo som todos os acentos, de forma tão sensível e tão nítida como se pronunciasseis as palavras sem nenhum embaraço, apenas variando o tom de vossa voz. Uma vez reconhecido esse fato, e ele é incontestável, afirmo que, como todos os vossos acentos são pronunciados no mesmo tom, segue-se que eles não marcam sons diferentes. Não imagino o que justificaria isso. Toda língua que permite a introdução de diversas áreas musicais nas mesmas palavras não possui nenhum acento musical determinado. Pois, se o seu acento fosse determinado, a área também o seria. Quando o canto é arbitrário, o acento não serve para nada. As línguas modernas da Europa encontram-se todas, em maior ou menor medida, nessa mesma situação. Não excluo nem sequer o italiano. A língua italiana não é em si mesma, de modo algum, uma língua musical, não mais do que a francesa.
A única diferença entre elas é que uma se presta à música e a outra não. Compare-se à Carta sobre a Música Francesa de 1753, tomo 5. Se me perguntassem qual, dentre todas as línguas, deve ser a que tem a melhor gramática, eu responderia que é a do povo que raciocina melhor. E se me perguntassem qual, dentre todos os povos, deve ser o que tem a melhor música, dentre todos os povos, deve ser o que tem a melhor música, eu diria que é aquele cuja língua é a mais apropriada para isso. Ora, se há na Europa uma língua apropriada para a música, é de certo a italiana, pois essa língua é doce, sonora, harmoniosa e acentuada como nenhuma outra, e essas 4 qualidades são precisamente as que mais convêm ao canto. Doce, sonora, harmoniosa e acentuada como nenhuma outra. E essas 4 qualidades são precisamente as que mais convêm ao canto. Quando se ouve a melodia italiana pela primeira vez, não se encontram nela de início mais do que graças, e acredita-se que ela só seria apropriada para expressar sentimentos agradáveis. Mas basta estudar um pouco seu caráter patético e trágico para logo se surpreender com a força que os compositores lhe dão nas grandes peças musicais. É com o auxílio dessas modulações eruditas, dessa harmonia simples e pura, desses acompanhamentos vivos e brilhantes, que esses cantos divinos dilaceram ou arrebatam a alma, arrancam os espectadores para fora de si mesmos e os arrastam aos gritos em arrebatamentos que nossas óperas tranquilas nunca tiveram a honra de conhecer. É com o auxílio dessas modulações eruditas, dessa harmonia simples e pura, desses acompanhamentos vivos e brilhantes, que esses cantos divinos dilaceram ou arrebatam a alma, arrancam os espectadores para fora de si mesmos e os arrastam aos gritos em arrebatamentos que nossas óperas tranquilas nunca tiveram a honra de conhecer. Tudo isso confirma o princípio que afirma que, por um progresso natural, todas as línguas letradas devem mudar de caráter e perder a força ao ganharem clareza, que quanto mais se tenta aperfeiçoar a gramática e a lógica, mais esse progresso se acelera, e que o modo mais rápido para tornar uma língua fria e monótona é estabelecer academias para o povo que a fala. Línguas derivadas podem ser identificadas pela diferença entre ortografia e pronunciação. Mais antiga e original é uma língua, menos arbitrária é a sua pronunciação e, por conseguinte, menos complexos são os caracteres que determinam essa pronunciação. O Sr. Duclos afirma que, mesmo supondo-se que o emprego dos signos prosódicos dos antigos estivesse bem determinado, ainda assim não tinha um valor igual ao do uso. Eu diria mais, o seu valor era substituído por este. Os antigos hebreus não tinham nem pontos nem acentos, nem sequer tinham vogais. Quando outras nações se intrometeram a falar o hebraico e os judeus começaram a falar outras línguas, a sua própria perdeu o acento. Foi preciso introduzir sinais e pontos para regrá-la, o que serviu antes para estabelecer o sentido das palavras do que a pronunciação da língua. Os judeus que hoje falam hebraico não teriam sido compreendidos por seus ancestrais. Para saber inglês, é preciso aprendê-lo 2 vezes, uma lendo-o, outra falando-o. Um inglês lê em voz alta. Um estrangeiro lança os olhos sobre as páginas do livro, mas não percebe relação alguma entre o que vê e o que ouve. Qual a relação disso? É que na Inglaterra, que foi sucessivamente conquistada por diferentes povos, as palavras sempre foram grafadas da mesma forma, embora a maneira de pronunciá-las tenha se alterado com frequência. Há grande diferença entre os signos que determinam o sentido da escrita e os que regulam a pronunciação.
seria fácil construir apenas com consoantes uma língua que fosse bastante clara por escrito, porém impronunciável. A álgebra tem algo dessa língua. Se uma língua é mais clara pela ortografia do que pela pronunciação, é sinal de que ela é mais escrita do que falada. Parece ter sido esse o caso da língua dos doutos egípcios. Tais são para nós todas as línguas mortas. Em línguas carregadas de consoantes inúteis, a escrita parece de fato ter precedido a fala. E quem não contaria a língua polonesa entre essas? Se for mesmo o caso, então o polonês é a mais fria de todas as línguas. Duclos, observações à gramática de Port-Royal. 8. Então, aqui. Capítulo 8. Diferença geral e local na origem das línguas. Tudo o que eu disse até aqui convém às línguas primitivas em geral e aos progressos resultantes de sua durabilidade, mas não explica nem a sua origem nem as diferenças entre elas. A principal causa que as distingue é local, vem dos climas em que elas nascem e da maneira como se formam. A essa causa devemos remontar para conceber a diferença geral e a característica que se observa entre as línguas do Mediterrâneo e as do Norte. O grande defeito dos europeus é insistir em filosofar sobre a origem das coisas a partir do que se passa ao seu redor. Insistem em mostrar-nos os primeiros homens habitando uma terra ingrata e rude, morrendo de frio e de fome, desesperados por algo que os cubra e por vestimentas. Por toda parte não veem mais do que a neve e as geleiras da Europa, sem suspeitar que a espécie humana, assim como todas as outras, nasceu em países quentes e que em 2/3 do globo mal se conhece o inverno. Se o intuito é estudar os homens, é preciso observar perto de si. Mas para estudar o homem, deve-se aprender a lançar a vista ao longe. É preciso primeiro observar as diferenças, para depois descobrir as propriedades. O gênero humano nasceu nos países quentes e, a partir deles, disseminou-se pelos países frios, onde se multiplicou e a partir dos quais refluiu para os países quentes. Dessa ação e reação vieram as revoluções da terra e a agitação contínua de seus habitantes. Tentemos seguir em nossas pesquisas a ordem da natureza. Entro agora numa longa digressão sobre um assunto que, de tão batido, tornou-se trivial, mas ao qual mesmo assim devemos retornar para encontrarmos a origem das instituições humanas. Rousseau tem ao menos 2 predecessores importantes nessa investigação. Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la peinture et sur la poésie, e Montesquieu, O Espírito das Leis, livro 2. Então, ok. Capítulo 9, Formação das línguas meridionais. Formação das línguas meridionais. Dispersos sobre a face da terra, os homens dos primeiros tempos não conheciam outra sociedade além da família, outras leis que as da natureza, outra língua que o gesto e alguns sons inarticulados. O primeiro parágrafo deste capítulo retoma rapidamente a história conjectural traçada no discurso sobre a desigualdade e a desenvolve em direção à passagem do homem à sociedade, recorrendo, para tanto, a uma pequena história natural das capacidades intelectuais humanas. O método tem precedentes. Compare-se, por exemplo, com Hume, História Natural da Religião, 1754. Então, chamo de primeiros tempos os da dispersão dos homens, qualquer que seja a idade do gênero humano em que se queira fixar essa época. Notas do autor. As verdadeiras línguas não têm origem doméstica e só uma convenção mais geral e duradoura é que pode estabelecê-las. Os selvagens da América praticamente só falam quando não se encontram entre os seus.
Aqui a chuvinha agora. Aí. Chamo de primeiros tempos os da dispersão dos homens, qualquer que seja a idade do gênero humano em que se queira fixar essa época. Notas do autor. As verdadeiras línguas não têm origem doméstica e é só uma convenção mais geral e duradoura é que pode estabelecê-las. E só uma convenção mais geral e duradoura é que pode estabelecê-las. Os selvagens da América praticamente só falam quando não se encontram entre os seus. Dentro de sua cabana, cada um guarda silêncio, fala com sua família por sinais e com pouca frequência, pois um selvagem é menos inquieto, menos impaciente que um europeu, porque não tem tantas carências, e as que tem, cuida de suprir por si mesmo. Notas do autor. Então, dispersos, formação das línguas meridionais, capítulo 9. Dispersos sobre a face da terra, os homens dos primeiros tempos não conheciam outra sociedade além da família, outras leis que as da natureza, outra língua que o gesto e alguns sons inarticulados. Não eram ligados por nenhuma ideia de fraternidade comum, e por não terem outro árbitro além da força, acreditavam-se inimigos uns dos outros. Sua fraqueza e sua ignorância davam-lhes essa opinião. Como não conheciam nada, tinham medo de tudo, atacavam para defender-se. Um homem sozinho na face da terra, exposto à mercê do gênero humano, só poderia ser um animal feroz, pronto para infligir aos outros todo o mal que deles receava. O medo e a fraqueza são as fontes da crueldade. As afecções sociais desenvolvem-se em nós apenas com o desenvolvimento das nossas luzes. A piedade, embora natural ao coração do homem, permaneceria para sempre dormente sem a imaginação que a põe em atividade. E como nos deixamos comover até a piedade? Transportando-nos para fora de nós mesmos, identificando-nos com o ser que sofre. Só sofremos na medida em que julgamos que ele sofre. Não sofremos em nós, mas nele. Quantos conhecimentos adquiridos esse arrebatamento não pressupõe? Como poderia imaginar males dos quais não tenho uma ideia? Como sofreria ao ver outro sofrer, se nem mesmo sei que ele sofre, se ignoro o que há de comum entre mim e ele? Quem nunca refletiu não pode ser clemente, justo ou compassivo, e tampouco pode ser perverso ou vingativo. Quem não imagina nada, nada sente além de si mesmo e está só, em meio ao gênero humano. A reflexão nasce das ideias comparadas, e a pluralidade de ideias é que leva a compará-las. Quem vê apenas um objeto não tem comparação alguma a fazer. Quem só vê um pequeno número de objetos, e sempre os mesmos desde a infância, tampouco os compara, pois o hábito de vê-los o priva da atenção necessária para examiná-los. Mas, à medida que um objeto novo nos impressiona, queremos conhecê-lo e buscamos relações entre ele e outros que já conhecemos. É assim que aprendemos a considerar o que se encontra diante de nossos olhos. O que é estranho para nós leva-nos ao exame do que nos toca. Aplicai essas ideias aos primeiros homens e encontrareis a razão de seu barbarismo. Por não terem visto nada, além do que está ao seu redor, nem sequer isso eles poderiam conhecer, pois não se conheciam a si mesmos. Tinham ideia de um pai, de um filho, de um irmão, mas não de um homem. Suas cabanas abrigavam todos os seus semelhantes. Um estranho, uma fera, um monstro eram para eles a mesma coisa. Para além de si mesmos e de sua família, o universo inteiro não era nada. Daí as evidentes contradições que vemos entre os pais das nações, tanto de natural e de desumano, maneiras tão ferozes e corações tão ternos, tanto amor pela família e tanta aversão pela espécie. Os sentimentos eram mais enérgicos, pois estavam concentrados em seus próximos. Tinham apreço por tudo o que conheciam. Inimigos de outras partes do mundo, que não viam e ignoravam,
Odiavam tudo o que desconheciam. Esses tempos de barbárie foram o século de ouro, não porque os homens estivessem unidos, mas porque estavam separados. Disse que cada um se considerava o senhor de todos, de tudo. Disse que cada um se considerava o senhor de tudo. Pode ser que sim, mas ninguém conhecia ou desejava o que já não tivesse em mãos. As necessidades de cada um, longe de aproximá-los, afastavam-nos. Pode-se dizer que os homens se atacavam sempre que se encontravam, mas era raro que se encontrassem. Por toda parte reinava o estado de guerra e a terra inteira estava em paz. Os primeiros homens foram caçadores ou pastores e não lavradores. Os primeiros bens foram rebanhos e não campos. Antes que a propriedade da terra fosse partilhada, ninguém pensara em cultivá-la. A agricultura é uma arte que demanda utensílios. Semear para colher é uma medida que requer previsão. O homem em sociedade tenta se abrir, o homem isolado tenta se fechar. Para além do que veem os olhos ou do que alcançam os braços, para ele não há nem direito nem propriedade. Quando o ciclope interdita a entrada de sua caverna com uma pedra, ele e seu bando estão seguros. Mas quem guardaria as colheitas daquele para quem as leis não valem? Alguém me diria que Caim era lavrador e que Noé plantava a vinha. Gênesis capítulo 4, verso 2, capítulo 9, versículo 20. E por que não? Estavam sozinhos, o que tinham a temer? De resto, isso não me contradiz. Já disse o que entendo por primeiros tempos. Ao tornar-se fugitivo, Caim foi certamente forçado a abandonar a agricultura. A vida errante dos descendentes de Noé também os levou a esquecê-la. Seria preciso povoar a terra antes de cultivá-la. E essas coisas são mal feitas quando são feitas juntas. Na dispersão inicial do gênero humano, tampouco poderia ter havido agricultura antes que a família se fixasse e o homem tivesse habitação permanente. Os povos que não se fixam não sabem cultivar a terra. Assim foram outrora os nômades, os árabes, que viviam em tendas, e os citas, em suas carroças. E assim são ainda hoje os tártaros errantes e os selvagens da América. Todos os povos cuja origem conhecemos foram primeiro bárbaros vorazes e carnívoros e apenas depois agricultores e granívoros. Os gregos deram nome àquele que os ensinou a lavoura da terra e ao que parece demoraram para conhecer essa arte. Quando, porém, se acrescenta a isso que antes de Triptólemo eles viviam à base de bolotas, disse algo inverossímil, que é desmentido pela história. Fénelon, les aventures de Télémaque, filho de Ulisses, 1717. Então, mesmo antes de Triptólemo, alimentavam-se de carne, pois, do contrário, este não os teria proibido de fazê-lo. De resto, não se sabe ao certo se essa proibição chegou a ser levada a sério. Nos festins de Homero, se mata um boi para regalo dos convidados, como em nossos dias mata-se um leitão. Pode-se julgar que terríveis devoradores de carne eram os homens daqueles tempos, quando se lê que Abraão serviu um vitelo a 3 pessoas, que Eumeu assou 2 cabritos para o jantar de Ulisses, ou que Rebeca fez o mesmo para o de seu marido. Para conceber como eram as refeições dos antigos, basta ver as dos selvagens atuais, quase disse as dos ingleses. Aqui. O primeiro bolo a ser consumido trouxe a comunhão do gênero humano. Quando os homens começaram a se estabelecer, arrotearam um pouco de terra nos arredores da cabana e fizeram assim algo mais próximo de uma horta que de uma lavoura. Os poucos grãos colhidos eram esmagados entre 2 pedras.
e com eles faziam-se bolos a serem consumidos apenas em festins, cozidos sob cinzas, na brasa ou sobre uma pedra quente. Esse uso antigo, consagrado pelos judeus com a Páscoa, é mantido atualmente na Pérsia e na Índia. Ali só se comem pães sem levedura, e esses pães em folhas finas são cozidos e consumidos em todas as refeições. O pão só é fermentado quando vale a pena fazê-lo, pois a fermentação é inadequada, quando feita em pequenas quantidades. Estou ciente de que a agricultura em grande escala estava presente no tempo dos patriarcas. A vizinhança com o Egito deve ter ajudado a introduzi-la eventualmente na Palestina. O livro de Jó, talvez o mais antigo de todos os livros, menciona o cultivo dos campos e conta 500 pares de bois entre as riquezas do ancião. A palavra pares mostra esses bois acoplados para o trabalho e é afirmado explicitamente que eles lavravam a terra quando os sabeus os sequestram. Pode-se julgar a extensão de uma terra a ser lavrada por 500 pares de bois. Tudo isso é verdade, mas não confundamos os períodos. A idade patriarcal que conhecemos é muito posterior à primeira idade. A Escritura conta 10 gerações nos séculos em que os homens viveram por um longo tempo. E o que fizeram eles durante essas 10 gerações? Não sabemos. Vivendo dispersos e quase sem sociedade, mal falavam. Como poderiam saber escrever? Da monotonia de sua vida isolada, que eventos poderiam ter transmitido a nós? Adão falava, Noé falava, que seja. Adão foi instruído pelo próprio Deus. Quanto a Noé, quando seus filhos se separaram, eles abandonaram a agricultura e a língua comum pereceu com a primeira sociedade. Isso teria se passado antes que houvesse uma torre de Babel. Viram-se em ilhas desertas homens esquecerem a própria língua. Homens exilados de seu país há muitas gerações dificilmente conservam a língua original, mesmo que tenham ocupações em comum e formem uma sociedade. Dispersos por esse vasto deserto do mundo, os homens cairiam num barbarismo tão estúpido como se tivessem nascido da terra. Ver Diodoro Sículo, Biblioteca de História, Lucrécio, da Natureza das Coisas. Ok. Seguindo-se essas ideias tão naturais, é fácil conciliar a autoridade da Escritura com os documentos antigos e não mais tratar como fábulas tradições tão ancestrais quanto os povos que as transmitiram a nós. Nesse estado de embrutecimento era preciso viver. Os mais ativos, os mais robustos, os que estivessem sempre à frente só poderiam viver de frutos e da caça. Tornar-se-iam então caçadores, violentos, sanguinários e com o tempo guerreiros, conquistadores, usurpadores. A história aviltou seus monumentos com os crimes desses primeiros reis. A guerra e as conquistas não passam de caçadas de homens. Após tê-los conquistado, faltava apenas devorá-los. Foi o que seus sucessores aprenderam a fazer. A maioria deles, menos ativos e não tão agressivos, se contenta com menos, reúne o gado, cerca-o, torna-o dócil à voz do homem, e para alimentar-se dele aprenderia a criá-lo e a multiplicá-lo. Foi assim que teve início a vida pastoril. A indústria humana dissemina-se juntamente com as necessidades que lhe deram origem. Dos 3 modos de vida facultados ao homem, a saber, o caçador, o pastor e o agricultor, o primeiro dá força, agilidade e resistência ao corpo, coragem e astúcia à alma, enrijece o homem e torna-o feroz. O país dos caçadores não é por muito tempo o da caça. É preciso perseguir a presa por longos espaços. Daí a equitação. O ofício de caçador não favorece o povoamento. Essa observação, feita quando as ilhas de São Domingos e da Tartaruga eram habitadas por bucaneiros,
é confirmada pelo estado da América Setentrional. Não se vê ali que os pais de nações mais numerosas tenham sido caçadores. Foram todos agricultores ou pastores. A caça deve assim ser considerada menos como fonte de subsistência do que como um acessório à condição pastoril. Notas do autor. É preciso perseguir a presa por longos espaços, daí a equitação. É preciso esperar pelo retorno de uma presa que fugiu, daí as armas leves, a funda, a flecha e a lança. A arte pastoril, progenitora do repouso e das paixões ociosas, é de todas a mais autossuficiente. Fornece ao homem, quase sem sacrifício, o sustento e a vestimenta. Fornece até sua morada. As tendas dos primeiros pastores eram feitas com a pele de feras, assim como os tetos do templo e do tabernáculo de Moisés. Quanto à agricultura de origem posterior, ela se refere a todas as artes, conduz à propriedade, ao governo e às leis, e gradualmente à miséria e aos crimes, inseparáveis para a nossa espécie da ciência do bem e do mal. Os gregos não só consideravam Triptólemo o inventor de uma arte útil, como também um fundador e um sábio, do qual haviam recebido sua primeira disciplina e suas primeiras leis. Moisés, ao contrário, parece ter um juízo de reprovação a respeito da agricultura, pois atribui sua invenção a um perverso e rejeita em nome de Deus as suas oferendas. Disse-ia que o primeiro lavrador anunciou com seu caráter os efeitos nocivos de sua arte. O autor do Gênesis teria visto mais longe do que Heródoto. À divisão precedente referem-se os 3 estados do homem considerado em relação à sociedade. O selvagem é caçador, o bárbaro é pastor, o homem civil é lavrador. Ver do Contrato Social, livro 3, capítulo 8, neste volume. A divisão em estágios é amplamente adotada no século XVIII, em especial pelos filósofos escoceses, críticos contundentes de Rousseau, com destaque para Adam Ferguson, Ensaio sobre a História da Sociedade Civil, de 1767. Livro 1, tradução de Pedro Paulo Pimenta e Eveline Campos Hauck, São Paulo, Unesp, 2019. Portanto, quer se investigue a origem das artes, quer se observem as primeiras maneiras, vê-se que tudo se refere, quanto ao princípio, aos meios de obtenção de subsistência. Por qual desses meios os homens se reúnem é uma questão determinada pelo clima e pela natureza do solo. Assim, as mesmas causas devem explicar a diversidade de línguas e o caráter que as opõe entre si. Os climas amenos, os países abundantes e férteis foram os primeiros a ser povoados e os últimos em que se formaram nações, pois neles os homens podiam prescindir uns dos outros com alguma tranquilidade. Apenas depois é que se fazem sentir as necessidades que dão origem à sociedade. Suponde uma primavera perpétua sobre a terra. Suponde por toda parte a água, o gado e as pastagens. Suponde os homens, saídos das mãos da natureza, dispersos em meio a tudo isso. Não consigo imaginar como poderiam alguma vez renunciar à liberdade primitiva e deixar a vida isolada e pastoril, tão conveniente à indolência natural, para imporem a si mesmos sem necessidade a escravidão, os trabalhos, as misérias indissociáveis do estado social. Não teríamos como conceber a que ponto o homem é naturalmente preguiçoso. Dizia que ele vive apenas para dormir, vegetar e ficar parado. Com dificuldade ele decide realizar os movimentos necessários para que não morra de fome. Nada tão poderoso para induzir os selvagens a permanecerem em seu estado, como essa deliciosa indolência. As paixões que tornam o homem inquieto, previdente e ativo nascem apenas em sociedade. Não fazer nada é a primeira e mais forte paixão do homem, atrás apenas daquela de se conservar.
Se observarmos bem, veremos que mesmo entre nós, cada um só trabalha para conquistar o repouso. É a preguiça, afinal, que nos torna laboriosos. Notas do autor. Aplicando à espécie humana uma noção que Buffon formulara a propósito dos animais, no discurso sobre a natureza dos animais, Rousseau se distancia firmemente da vertente principal da antropologia das luzes, que vê na inquietude o traço distintivo da natureza humana. Ver Luiz Roberto Monzani, Desejo e Prazer na Idade Moderna, Campinas, Unicamp. Aquele que pretendeu que um homem fosse sociável tocou com um dedo o eixo do globo e o inclinou sobre o eixo do universo. A esse ligeiro movimento eu vejo alterar-se a face da terra e decidir-se a vocação do gênero humano. Ouço ao longe os gritos de alegria de uma multidão insensata. Eu vejo edificarem-se os palácios e as cidades. Eu vejo nascerem as artes, as leis, o comércio. Vejo os povos se formarem, espalharem-se, sucumbirem, sucederem-se uns aos outros como as vagas do mar. Vejo os homens reunidos no lugar por eles habitado, prontos para devorarem-se uns aos outros e reduzir o resto do mundo a um deserto desolador, monumento digno da união social e da utilidade das artes. A terra alimentava os homens. Depois que as primeiras necessidades se dispersaram, outras os reuniram, e só então é que eles falaram e fizeram com que se falasse a seu respeito. Mas para que eu não caia em contradição, é preciso que eu me explique. Se quereis saber em que lugares nasceram os pais do gênero humano, onde surgiram as primeiras colônias, de onde vieram as primeiras imigrações, não vereis nomeados os venturosos climas da Ásia Menor, nem os da Sicília, tampouco os da África, nem sequer os do Egito, mas as areias da Caldeia, os rochedos da Fenícia. O mesmo acontece em todos os tempos. A China, além de ser povoada por chineses, também é habitada por tártaros. Os citas inundaram a Europa e a Ásia. As montanhas da Suíça atualmente despejam sobre nossas regiões férteis uma colônia perpétua que, ao que tudo indica, jamais se esgotará. É natural, diria alguém, que os habitantes de um país inóspito o deixem para ocupar outro melhor. Muito bem, mas por que esse país melhor, em vez de formigar com seus próprios habitantes, oferece lugar a outros? Para deixar um país inóspito, é preciso habitá-lo. Por que então mais homens nascem nesses países? Seria de esperar que os países inóspitos fossem povoados pelo excedente dos países férteis, mas o que vemos é o contrário. A maior parte dos povos latinos dizia-se aborígene, enquanto a Magna Grécia, muito mais fértil, foi povoada por estrangeiros. Os nomes autóctone e aborígene significam apenas que os primeiros habitantes do país eram selvagens sem sociedade, sem leis, sem tradições, que se multiplicavam antes de começar a falar. Notas do autor. Ok. Enfim. A maior parte dos povos latinos dizia-se aborígene. Por que então mais homens nascem nesses países? Seria de esperar que os países inóspitos fossem povoados pelo excedente dos países férteis, mas o que vemos é o contrário. A maior parte dos povos latinos dizia-se aborígene, enquanto a Magna Grécia, muito mais fértil, foi povoada por estrangeiros. Todos os povos gregos deviam sua origem a colônias, exceto pelo que habitava o pior solo, a saber, o povo ático, que se proclamava autóctone, ou nascido de si mesmo. Enfim, mesmo sem atravessar a noite dos tempos, os séculos modernos oferecem uma observação decisiva. Haveria no mundo clima mais desolador que o do povo que alguns consideram a fábrica do gênero humano? Alusão a uma virtude atribuída na época de Rousseau aos povos do norte da Europa. Para uma crítica dessa atribuição, ver Montesquieu,
O Espírito das Leis, livro 17, capítulo 4. As associações entre os homens são em grande parte obra dos acidentes da natureza. Os dilúvios locais, o transbordamento dos mares, as erupções de vulcões, os grandes tremores de terra, os incêndios causados por raios que destroem florestas, tudo o que não poderia deixar de assustar e dispersar os habitantes selvagens de um país contribui em seguida para que eles se reúnam, com o intuito de reparar em conjunto as perdas comuns. As tradições que versam os males da terra, tão frequentes em tempos antigos, mostram de quais instrumentos se servia a providência para forçar os homens a se aproximarem entre si. Depois que as sociedades se estabeleceram, esses acidentes cessaram ou se tornaram mais raros. Parece que ainda é assim. Os mesmos males que reúnem homens antes dispersos, dispersariam os que se encontram reunidos. Outra causa mais geral e permanente que deve ter produzido o mesmo efeito nos climas expostos a essa variedade são as mudanças de estação. Obrigados a manter provisões para o inverno, eis os habitantes colaborando uns com os outros, eles constrangidos a estabelecer entre si espécie de convenção. Quando os percursos se tornam impraticáveis pelo rigor do frio que os detém, os homens ligam-se pelo tédio tanto quanto pela necessidade. Os lapões submersos no gelo, os esquimós, povo mais selvagem que existe, reúnem-se no inverno em suas cavernas. E no verão não se conhecem mais. Aumentai o seu grau de desenvolvimento e as suas luzes, eles reunidos permanentemente. O estômago e os intestinos do homem não são feitos para digerir carne crua. O seu paladar em geral não a suporta. À exceção talvez dos esquimós de que falei, até os selvagens grelham suas carnes. Ao uso do fogo necessário para cozinhá-las, vem se juntar o prazer que ele proporciona à visão e o calor agradável que aquece o corpo. O aspecto da chama que repele os animais atrai o homem. Reúnem-se ao redor de uma fogueira comum, celebram festas, dançam. Então os doces laços do hábito insensivelmente aproximam o homem de seus semelhantes, e sobre essa lareira rústica brilha o fogo sagrado que leva ao fundo dos corações o primeiro sentimento da humanidade. O fogo é muito prazeroso para os animais, assim como para os homens, uma vez tenham se acostumado a seu aspecto e sentido seu doce calor. Muitas vezes é tão útil para eles quanto para nós, pois serve para aquecer seus filhotes. Mas nunca se ouviu falar de um animal que tenha adquirido destreza para fazer o fogo ou que tivesse seguido o nosso exemplo. Reduzem-se a isso esses seres dotados de razão que, segundo dizem alguns, formam uma sociedade, ainda que provisória, mas cuja inteligência jamais chegou a ponto de extrair fagulhas de umas pedrinhas ou mesmo de manter acesas fogueiras abandonadas pelo homem. Esses filósofos zombam de nós abertamente. E percebe-se por seus escritos que eles nos tomam por animais. Vê Helvétius, do Espírito. Em países quentes, as fontes e os rios, distribuídos de maneira desigual, são outros pontos de reunião tão mais necessários por ser a água ainda mais essencial ao homem que o fogo. Os bárbaros, sobretudo, que vivem em bandos, precisam de fontes coletivas e a história dos tempos mais antigos nos ensina que, de fato, nelas eram firmados os tratados e tinham início as querelas. A facilidade do acesso à água pode retardar a associação entre os habitantes de locais bem irrigados. Ao contrário, em localidades áridas é preciso colaborar para cavar poços e construir canais para dar de beber ao gado. Vêem-se então os homens associados desde tempos quase imemoriais, pois sem o trabalho humano para torná-lo habitável, um país permanece deserto.
A nossa tendência de tudo referir aos nossos usos torna necessária uma reflexão sobre estes. Para exemplo disso, ver em Gênesis 21 a querela entre Abraão e Abimeleque em torno do poço do juramento. Notas do autor. O estado inicial da Terra era muito diferente de seu estado atual, quando a vemos adornada ou desfigurada pela mão do homem. O caos de elementos evocados pelos poetas reinava em suas produções. Naqueles tempos remotos, quando as revoluções eram frequentes e 1000 acidentes alteravam a natureza do solo e o aspecto dos terrenos, tudo crescia de modo confuso. Árvores, legumes, arbustos, ervas, nenhuma espécie tinha tempo de se apoderar do terreno que melhor lhe convinha e sufocar dali as demais. Separavam-se lentamente umas das outras, pouco a pouco. Veio então uma reviravolta que subverteu este estado de coisas. A relação entre as necessidades do homem e as produções da terra é tal que é suficiente que a terra seja povoada para que todas as necessidades sejam satisfeitas. Mas antes que os homens reunidos introduzissem com seus trabalhos em conjunto um balanço entre as produções da terra, era preciso, para satisfazer suas necessidades, que a natureza se encarregasse por si mesma do equilíbrio hoje mantido pela mão dos homens. Ela preservaria ou restabeleceria esse equilíbrio com revoluções, assim como eles o fazem com a inconstância. A guerra que ainda não reinava entre eles parecia reinar entre os elementos. Os homens não incendiavam cidades, não escavavam minas, não cortavam árvores, mas a natureza alumiava os vulcões, a terra tremia, o fogo dos céus consumia as florestas. A queda de um raio, um dilúvio, uma erupção, faziam em poucas horas o estrago que 100.000 braços produzem em um século. Sem isso, não vejo como o sistema poderia ter subsistido e o equilíbrio se mantido. Nos dois reinos naturais organizados, as grandes espécies devorariam ao longo prazo as pequenas, e logo a superfície da terra seria coberta por árvores e animais ferozes, até que, por fim, tudo perecesse. Alguns afirmam que, por um tipo de ação e reação natural, as diversas espécies do reino animal se manteriam por si mesmas em um balanço perpétuo que tenderia ao equilíbrio. Quando a espécie predadora se multiplicasse em excesso, às expensas da espécie que é sua presa, então sua subsistência se tornaria escassa e o seu próprio número decresceria necessariamente, dando à outra um tempo para que voltasse a se multiplicar, até que esta última, fornecendo novamente subsistência abundante à primeira, voltasse a decrescer, enquanto a outra se multiplicaria. Contudo, não é uma oscilação que me pareça verossímil, pois seria preciso, no sistema geral, que houvesse um período no qual a espécie que serve como presa aumentasse e a que se alimenta dele decrescesse, o que me parece contrário à razão. V. Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, quinta edição, 1734. Aqui. Então, ok. Aos poucos, as águas perderiam a circulação que vivifica as terras. Montanhas desgastariam-se e desabariam, rios transbordariam, mares revoltosos expandiriam-se. Tudo tenderia insensivelmente a uma nivelação. O braço dos homens detém esse pendor e retarda esse progresso, que sem ele seria mais rápido. As terras provavelmente já estariam cobertas pelas águas. Antes do trabalho humano, as fontes d'água se espalhavam com mais irregularidade, não fertilizavam tanto a terra, dificilmente davam de beber aos habitantes. Os rios eram com frequência inacessíveis, com bordas escarpadas ou pantanosas. Se a arte humana não os contivesse em seus leitos, eles irromperiam e transbordariam com frequência, à direita e à esquerda, mudando de direção e de curso, dividindo-se em diversos afluentes. Ora seriam encontrados secos,
ora areias movediças impediriam o acesso a eles. Seria como se não existissem e morreria de sede em meio às águas. Quantos países áridos só são habitáveis graças às represas e aos canais que os homens constroem a partir dos rios? A Pérsia depende quase inteiramente desse artifício. Se a China formiga de pessoas, é graças a numerosos canais. Não fosse pelos canais, os Países Baixos seriam inundados por rios e sem os diques sucumbiriam ao mar. O Egito, que é o país mais fértil do mundo, só é habitável graças ao trabalho humano. Mas em grandes planícies desprovidas de rios, cujo solo não possui inclinação suficiente, não há outro recurso além dos poços. Portanto, se os primeiros povos mencionados na história não habitaram países férteis ou com rios de fácil acesso, não é porque os climas venturosos fossem desérticos, mas porque os habitantes podiam prescindir uns dos outros, vivendo isolados por longos períodos, com suas famílias e sem comunicação. Já em lugares áridos, onde o único acesso à água se dá pelos poços, seria estritamente necessário reunir-se para cavá-los ou, ao menos, para regrar o seu uso. Deve ter sido essa a origem da sociedade e das línguas nos países quentes. Formaram-se aí os primeiros laços entre famílias, deram-se aí os primeiros encontros entre os sexos, as moças vindo buscar água para os afazeres domésticos, os rapazes levando os rebanhos para lhes dar de beber. Os olhos, desde a infância acostumados aos mesmos objetos, começaram a contemplar outros, mais doces. O coração comoveu-se diante deles, uma atração desconhecida tornou-o menos selvagem. Sentiu o prazer de não estar só. Imperceptivelmente a água se fez cada vez mais necessária. O gado tinha sede com mais frequência, chegava-se mais cedo e relutava-se em partir. Nessa época venturosa, em que as horas não eram marcadas, em que nada obrigava a contá-las, o tempo não tinha outra medida além da diversão ou do tédio. À sombra de velhos carvalhos imponentes, a juventude aos poucos perdia a ferocidade, iam se amansando uns aos outros. Querendo ser compreendido, cada um aprendia a se explicar. Nesses países ocorreram por fim as primeiras festas, os pés saltando de alegria. O gesto solícito era insuficiente, a voz seguia os acentos da paixão, o prazer e o desejo, confundidos e misturados, faziam-se sentir ao mesmo tempo. Foi esse o verdadeiro berço dos povos. Do puro cristal das fontes surgiram os primeiros fogos do amor. Mas como? Antes disso, os homens nasciam da terra? As gerações sucediam-se sem que os dois sexos se unissem e ninguém se compreendesse? Por certo que não. Havia famílias, mas não nações. Havia línguas domésticas, mas não línguas populares. Havia casamentos, mas não amor. Cada família bastava-se a si mesma e se perpetuava com o próprio sangue. Crianças nascidas dos mesmos pais cresciam juntas e aos poucos encontravam meios para se entender entre si. Os sexos distinguiam-se com a idade, o pendor natural era suficiente para uni-los. O instinto fazia às vezes da paixão, o hábito ocupava o lugar principal. Tornavam-se marido e mulher sem deixar de ser irmão e irmã. Não havia nada que fosse suficientemente animado para destravar a língua, nada que pudesse arrancar os assentos das paixões ardentes com a frequência necessária para que se tornassem instituições. Não havia nada que fosse suficientemente animado para destravar a língua, nada que pudesse arrancar os assentos de paixões ardentes com a frequência necessária para que se tornassem instituições. E pode-se acrescentar, as necessidades raras e pouco prementes não concorriam para que os homens fossem levados a trabalhar em conjunto. Um começava a fazer a mureta em torno da fonte,
o outro a terminava em seguida, muitas vezes sem que tivessem estipulado o menor acordo, ou mesmo que se encontrassem. Numa palavra, nos climas amenos, nos terrenos férteis, é preciso toda a vivacidade das paixões agradáveis para que os habitantes sejam levados a falar. As primeiras línguas, filhas do prazer, não da necessidade, trouxeram por longo tempo a insígnia de seu pai, e o acento sedutor só se apagou, juntamente com os sentimentos que o haviam gerado, quando novas necessidades, introduzidas entre os homens, forçaram cada um a preocupar-se apenas consigo mesmo e a esconder seu coração atrás de si. Aqui, as notas do autor. Os primeiros homens teriam forçosamente que desposar suas irmãs. Dada a simplicidade das maneiras primitivas, esse uso poderia se perpetuar sem inconvenientes enquanto as famílias permanecessem isoladas umas das outras, e mesmo após as primeiras reuniões entre elas. Mas a lei que o aboliu não é menos sagrada por ser de instituição humana. Os primeiros homens teriam forçosamente que desposar suas irmãs. Dada a simplicidade das maneiras primitivas, esse uso poderia se perpetuar sem inconvenientes enquanto as famílias permanecessem isoladas umas das outras e mesmo após as primeiras reuniões entre elas. Mas a lei que o aboliu não é menos sagrada por ser de instituição humana. Os que a consideram exclusivamente pelos elos que ela estabelece entre as famílias não veem seu aspecto mais importante. Com a proximidade que a conveniência doméstica, com a proximidade que a convivência doméstica estabelece entre os sexos, no momento que uma lei tão sagrada deixasse de falar ao coração e de se impor aos sentidos, a fraqueza desapareceria entre os sexos e as maneiras mais abomináveis não demorariam a levar o gênero. Com a proximidade que a convivência doméstica estabelece entre os sexos, no momento que uma lei tão sagrada deixasse de falar ao coração e de se impor aos sentidos, a franqueza desapareceria entre os sexos e as maneiras mais abomináveis não demorariam a levar o gênero humano à destruição. Ver a respeito Grotius, Les droits de la nature et des gens. Université de Caen. 1987. 97. Ok. Então aqui a gente terminou, certo? O capítulo 9, 1987. Então, notas do autor, capítulo 10 aí na próxima leitura, ok? Então terminamos aqui por hoje e continuaremos aqui no próximo capítulo, a formação das línguas do norte. Tem muitos capítulos interessantes aqui ainda sobre ensaios sobre a origem das línguas. Interessante aqui eu vou falar sobre a harmonia, sobre a música. Interessante.